Boa tarde. Nós temos aqui um bom quórum para fazer a segunda parte da 60ª reunião ordinária do Conselho Curador. Então, ela está sendo instalada nesse momento. Eu tenho aqui a minha liturgia do cargo, que eu queria informar que esta sessão está sendo transmitida pela internet, pelo link conselhocurador.ebc.com.br/transmissão ao vivo. Queria dar as boas-vindas às conselheiras, aos conselheiros, ao vice-presidente da EBC, e também a nova representante, né, da SECOM, a Juliane Agatti, que passa a nos acompanhar aqui, representando o ministro. Saudar ao Paula Ribeiro, muito feliz que você está aqui, mas pode dizer também ao nosso ministro, Juca Ferreira, que nos disse que viria, que ele viria, então. E aí ele não veio, mas então nós estamos aguardando, junto com você também, nós estamos aguardando o ministro para a próxima. E temos bastante coisa a conversar aqui e transmitir ao vivo. Então, ao abrir, nós precisamos... também preciso lembrar aqui que essa reunião está sendo transmitida em tradução em Libras, né? Tem a nossa profissional de tradução de Libras ali, que depois eu queria saber o nome dela para a gente passar aqui também. E... Oi? É que está entrando agora, eu não tinha visto ainda. Então, aí está aqui... A cadeira dele está aqui aguardada para ele. Então, eu quero saudar também ao secretário da Educação, Paulo Gabriel Solidar Nassif, né? Nome completo, gente fina aqui, segundo Paula. Bom, nós precisamos aprovar a pauta que as senhoras e os senhores receberam. Conselheiro Paulo. Muito boa tarde a todos. Sobre a pauta, eu estava olhando aqui, nós sempre observamos, aliás, por parte da Secretaria, uma coisa muito importante, aparentemente menor, mas de grande importância, que fique de olho. Eu acho sempre interessante essas sugestões, principalmente para encaminhá-las para o Departamento de Jornalismo e para a própria presidência. Eu gostaria de acrescentar duas coisas no Fique de Olho. Primeiro, nesta semana, final de fevereiro, se comemora o 71º aniversário da gloriosa vitória brasileira em Monte Castelo, quando os brasileiros, cerca de 560 brasileiros, morreram para cravar a bandeira verde e amarela lá no cume da cota 977 dos Apeninos. Isso está sendo pouco divulgado pela televisão, pelas rádios, mas, de qualquer maneira, nós temos, inclusive, aqui na empresa, material sobre isso, filmes, documentários, existem vários, etc. e tal. Esse é um ponto que eu acho importante que a televisão fixe, porque é uma coisa cara ao povo brasileiro, que mandou para lá 25 mil brasileirinhos, os pracinhas. O segundo ponto, ontem foi criticado aqui pelo ministro Edinho, que a nossa Agência Brasil não tem muita cobertura internacional. Pois bem, eu quero sugerir que a Agência Brasil faça contato com, por exemplo, com a Russian Today, a RT, que põe à disposição excelentes matérias internacionais, está à disposição, eles entregam isso de graça. A própria Sputnik tem também oferecido material, vídeos, tudo que pode ser utilizado, além da Unasul,
e outros materiais, mas as que eu citei fazem esse material. O caso da Sputnik é em português e a Russian Today faz materiais muito interessantes na parte internacional, principalmente desse conflito no Oriente Médio, em espanhol. Então, fica essa sugestão para complementar o trabalho da Agência Brasil. Obrigado. Obrigada, conselheiro. Bom, a pauta apresentada está aprovada. Alguma alteração? Então, antes de iniciarmos os debates do dia, eu queria convidar a jornalista Priscila para nos apresentar. Aí hoje nós estamos fazendo o lançamento de mais uma edição da revista do Conselho. Liturgia do cargo. Temos que aprovar a ata. Tá. Tudo bem? Está aprovada? Então, tá bom. Tem treinamento, faz treinamento intensivo. A ata não está na pasta? Então, mas ela foi enviada por e-mail para todos e todos os conselheiros. Priscila, 10 minutos no máximo. 5 minutos. 5 minutos? Então tá bom. Tá melhor. Boa tarde a todos e todas. A gente quer apresentar a 6ª edição da nossa revista. Para os novos conselheiros que ainda não tiveram a oportunidade de ver as edições anteriores, que ainda não estavam aqui quando elas foram produzidas. Essa é uma revista eletrônica, ela não é publicada, ela não é impressa, né? Então, a gente só tem ela em versão digital. E o objetivo da revista é aprofundar alguns temas que o Conselho discute aqui no Pleno, ou que levanta e não tem um debate mais aprofundado, e trazer, para além das opiniões dos conselheiros, trazer o que a academia tem pensado sobre aquele assunto, o que o mercado tem feito em relação àquele tema, e a gente sempre tenta escolher um tema relacionado aos conteúdos da EBC, ou uma faixa da programação específica, ou algum tema que seja transversal a toda a programação. E aí, nessa edição, a gente escolheu algo que é uma pauta que é bem cara à comunicação pública, que é a pauta da diversidade. E aí, se puder colocar... Não está entrando? E agora? Bom... Então tá, gente. Depois eu volto. Bom, mas a revista, então, está em formato eletrônico e vai ser enviada a todas e a todos. Quem não estiver recebendo, pode passar o e-mail aqui para a bancada da secretaria para passar a receber. Aí o link da publicação, ela está também no site do Conselho Curador. Bom, vamos começar, então, essa segunda parte dos debates do Conselho Curador, em um momento bastante importante, delicado e que envolve muita atenção do Conselho Curador à transição pela qual está passando a empresa EBC, desde o anúncio da saída do presidente Américo Martins e do diretor Asdrubal Figueiredo. Então, Figueiró. Eles pediram a sua demissão, ela foi aceita pelo ministro. A partir de então, essa tem sido uma pauta do Conselho, que tem, por lei, a atribuição de defender as diretrizes de conteúdo, o plano de trabalho e a empresa pública como um bem da sociedade civil. Ela nos coloca a responsabilidade em relação à autonomia do projeto, à defesa do projeto e à continuidade. Em função disso, nós fizemos, além de uma visita ao ministro, que recebeu a presidência do Conselho em audiência, ele também aceitou um convite para estar conosco. Ele, na verdade, tem uma cadeira permanente aqui neste Conselho, está aqui representado hoje pela
pela Juliana, mas ele se dispôs a vir nesse momento, pessoalmente, esclarecer dúvidas que o Conselho tinha a apresentar e trazer uma posição sobre esse momento que a empresa está vivendo. Então, ele esteve conosco, nós antecipamos o início desta sessão, foi transmitida ao vivo, nem todas e todos os conselheiros puderam estar presentes, porque já havia uma agenda com compra de passagens, compromissos das e dos conselheiros, então, mas nós tivemos aqui um quórum importante e o início de um debate muito importante. Um debate que está aberto, é permanente, e que nos trouxe algumas posições e explicitou algumas dúvidas do Conselho muito sérias, muito importantes, e também com relação à posição do ministro sobre a sua visão de projeto, que até então era para nós uma suposição de posições que ele teria, ou de como ele se relacionaria com o projeto, onde ele veio e colocou claramente sua perspectiva, né, de futuro para a EBC, o papel do Ministério, e ele trouxe, então, algumas questões que serviram, estão em ata, estão documentadas, para nós compreendermos e sabermos a posição do governo nesse momento e a posição do Ministério, que nos remete a uma série de discussões, e também nos trouxe várias questões que levam o Conselho a ter que aprofundar e também se posicionar e também ajudar a esclarecer algumas coisas bastante que nós entendemos um pouco, que fica um pouco confusa no momento em que a presidência da EBC não é definida, porque isso mistura um pouco quais são os papéis relacionados à EBC, né? Então, o papel da presidência, que é relacionado à gestão da EBC, e o papel do Ministério, que é realmente relacionado à defesa do projeto EBC. Mas, no momento em que essa definição não é feita claramente, então, com que critérios, como é que esse projeto vai ser tocado, essas coisas se confundem, e isso não é bom para o Conselho, não é bom para a EBC, não é bom para a sociedade que está nos demandando isso, né? Então, acho que nós devemos fazer um empenho de que essas definições sejam tomadas o quanto antes, para que aquilo que tem a ver com a gestão e com a autonomia da EBC seja reportado à gestão da EBC, e aquilo que tem a ver com a defesa do projeto, na qual o ministro se colocou pessoalmente engajado, seja cobrado do Ministério, ou seja sugerido ao Ministério, ou seja solicitado e ouvido do Ministério. Então, ontem, uma das questões que o ministro trouxe, que nos preocupou também, foi uma visão que ele tem, que, na medida em que ele está pessoalmente empenhado na defesa do projeto e da continuidade da EBC, ele, pessoalmente, não vê uma distinção entre o que seria a TV Brasil, a NBR, ou a EBC Pública, a EBC Serviços, e isso, então, nos coloca, né, a necessidade de um esclarecimento sobre isso, porque a lei determina que o Conselho Curador está aqui para tratar da EBC Pública, e nós lutamos também por uma complementariedade dos sistemas, e isso significa que são papéis distintos, são papéis diferentes. Então, é um debate que está apenas iniciado, mas que já eu estou abrindo, então, essa sessão para ouvir até conselheiras e conselheiros que queiram contribuir para esse debate, os que não estiveram aqui também, mas tiveram a oportunidade também de acompanhar, porque o debate foi transmitido, então, as palavras do ministro são públicas,
e eu acho que este é um momento, então, de nós nos manifestarmos, mas eu, pessoalmente, acho, e também nas discussões que nós tivemos hoje de manhã, é uma ansiedade de todas e todos, que a situação da IBC, do que é a gestão da empresa, seja definida o quanto antes, para que nós possamos fazer o diálogo sobre a gestão e sobre a programação com a pessoa que vai responder por esse cargo. E falar das questões estratégicas e de sustentabilidade, então, na questão da política, para não se misture os papéis do ministro e os papéis da presidência. Então, isso é uma questão importante, e também da valorização deste colegiado e do CONSAD, são conselhos da IBC, para algumas questões que o ministro trouxe, que o preocupa bastante, que ele gostaria de estar intervindo como grade, dialogando com os trabalhadores e tudo mais. Então, nós achamos que há duas instâncias em que o ministro tem assento como conselheiro, que é o Conselho Curador, ele tem assento aqui, então, há discussões sobre conteúdo e diretrizes de conteúdo, que é uma responsabilidade do Conselho. O ministro é bem-vindo para trazer as suas preocupações como conselheiro, e achamos que as questões também relacionadas aos trabalhadores, elas devem ser discutidas no colegiado da administração, onde o ministro também tem assento, para que a gente possa enfrentar esse momento sabendo os papéis de cada colegiado, os papéis dos ministérios, os papéis da gestão da presidência, e, com isso, nós vamos poder fazer um diálogo franco, aberto, que rume no sentido daquilo que todas e todos queremos, e que ficou muito claro aqui, que é uma preocupação de todos que estavam nessa mesa, que é a defesa e a continuidade do projeto IBC. Então, a palavra está aberta, eu tinha que fazer essa fala para transmitir o que nós tratamos ontem, então, as conselheiras e conselheiros que quiserem se manifestar sobre esse tema, a palavra está aberta. Rosane, por favor. Rosane Gelson. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu, infelizmente, não pude participar da reunião ontem. Eu estava no Congresso da Agricultura Familiar no Oeste Catarinense, de toda a região sul do Brasil, na cidade de Pinhalzinho. E ontem, no final da tarde, no retorno para cá, fiquei tentando buscar o que tinha acontecido na reunião e as informações. Então, começa essa reunião hoje, por um lado, sempre na perspectiva de luta e construção. Mas também começa essa reunião muito triste, porque eu acho que o dia de ontem, para a classe brasileira, o que aconteceu no nosso Senado, nos deixa muito triste, com a entrega de um patrimônio tão importante para o desenvolvimento para o país, como foi a votação que se deu no Senado sobre o pré-sal. Eu acho que não dá para a gente começar essa reunião sem citar isso. Por outro lado, eu fico feliz da presença do ministro Edinho estar aqui, fazer o diálogo, né, porque demonstra um respeito ao Conselho, demonstra um processo da construção, da abertura para o diálogo. Ao mesmo tempo, me preocupa, né? Ao mesmo tempo, me preocupa aonde está alocada a EBC, ter a compreensão de que não há diferença entre o que é NBR e o que é comunicação pública. Eu acho que é uma preocupação muito grande, porque entender que o que é comunicação pública e o que é o papel da NBR. Sem dúvida nenhuma, o governo deve ter seu canal de comunicação, ter seu serviço de comunicação. Isso é papel do governo, de qualquer governo. Acho que ele tem que investir, ter sua estratégia nesse sentido. Agora, nós somos a EBC, que presta um serviço para o governo. E não ter a dimensão, ou ter a dimensão e não separá-las, para mim é uma preocupação muito grande do que é o papel da EBC, do que é o papel da comunicação pública.
Então, nesse sentido, eu só queria expressar isso. Queria expressar que, como conselheira, acredito que esse é o papel de todos nós, os conselheiros e conselheiras, vamos estar atuando para que a EBC seja uma comunicação pública. Nesse sentido, entendendo todos os processos que possam ter com a saída do Américo, com toda a situação de crise econômica e dificuldades de relação política que a gente possa estar vivendo no momento, para o sucesso da EBC, é necessário que seja definido urgentemente, que tenha se tomado com definição quem vai assumir a presidência da EBC. Né? Importante a presença do Maurício aqui como interino, pode até ser que venha a ficar, não é, não, né? Mas é uma coisa que precisa ser definida. Né? Então, eu acho que seria importante que nós, aqui do Conselho, fizesse uma resolução, um ofício, um pedido, destacando essas 3 questões. Uma, a importância do diálogo. Outra questão que é importante entender a separação entre a comunicação pública e a comunicação de governo. E a outra, que eu acho que é fundamental, que seja feito de forma imediata a recondução da presidência da EBC. É isso. Joel? Queria, na realidade, registrar aqui um elogio diante dessa perda do Américo e do nosso diretor de programação, registrar aqui o meu elogio mesmo ao Américo, a forma que o Américo conduziu a sua presidência no curto período em que foi presidente, especialmente naqueles temas que são parte da minha obsessão, a questão da diversidade, a obsessão na vida, que é a questão da diversidade racial, de fazer da EBC, né, uma emissora que reflita a verdadeira composição racial brasileira e a verdadeira cultura brasileira. Mas não poderia deixar de registrar isso como uma forma de pontuar as expectativas diante do futuro, diante da SECOM, né, diante do Edinho, diante da nova presidência que vai surgir, diante do presidente interino, do Mário Maurici, e especialmente também uma outra questão que me parecia também que tínhamos uma afinidade grande aí do Conselho como um todo com a presidência que saiu, que era de transformar essa televisão em uma televisão pública da sociedade brasileira. Eu acho que sempre existe essa tendência, por mais progressista que seja o governo, por mais democrata que seja o governo, de fazer das televisões que se pretendem públicas em televisões estatais. Eu acho que, de certa forma, não sei se um ato falho ou um erro de conceito, pelo que eu vi expressado pelo Edinho ontem, de confundir a IBC com a televisão que é efetivamente estatal, essa sim representa, que é a NBR. Então, ressaltando aqui, elogiando propositalmente o Américo, né, tem esse intuito de dizer que nós, do Conselho, eu acho que é o nosso papel como representante da sociedade civil, de assegurar, né, para uma pessoa que manifesta, o Edinho, que manifesta o tempo todo a sua preocupação em viabilizar, durante o seu governo, uma televisão pública, de efetivamente buscar separar as duas televisões, né? Porque os governos passam e esse projeto pode continuar ou pode morrer, né, na passagem do governo. Então, era isso. Obrigado. A Kemi. Alô? Oi.
Bom, eu só queria meio que reafirmar o que a gente já falou ontem, já colocou ontem, e diante da fala do Edinho de não saber diferenciar o que é. Assim, ele diz que é tudo a mesma coisa, o projeto EBC, a NBR e a TV Brasil e a Agência Brasil, como se fosse tudo uma coisa só. Mas eu garanto aqui que os funcionários e esse conselho também têm muita consciência de que há uma diferença muito grande e que a gente não pode, de forma alguma, confundir e tratar tudo como um projeto EBC, como uma coisa só. A TV Brasil, a Agência Brasil, as rádios, o nosso sistema de rádio, está completando 80 anos agora, a Rádio Nacional, a daqui está completando 40 anos, são importantíssimos e têm um papel público fundamental, e a gente precisa muito brigar por esse projeto da EBC, que eu considero o projeto EBC, de fato, é essa questão da comunicação pública, que eu concordo com o que o ministro falou ontem, que não está ainda consolidado na sociedade, não é a sociedade que vai para a rua defender a comunicação pública, mas o Conselho vai defender. E os funcionários também estão aqui para defender a comunicação pública. A NBR, a gente faz um serviço, deve ser serviço, a gente presta um serviço para o governo federal, o que eu já considero equivocado, a gente fazer esse serviço. E a gente tem percebido, esse ano, tem aprofundado esses problemas de confusão entre o que é da EBC serviço, o que é da EBC pública, porque nunca teve e está piorando essa divisão, essa clareza não existe do que é um serviço, do que é o outro serviço. A gente precisa, sim, separar uma coisa da outra. O projeto da EBC precisa, sim, vingar como comunicação pública. A comunicação estatal deve ser feita, mas, a princípio, eu acho que não é papel da EBC fazer isso. Isso deveria ser entregue para a SECOM, que eles tenham uma agência pública de notícias deles, ou estatal, no caso, e, enfim, separar esses papéis. Os funcionários têm plena consciência de que esse é o papel da EBC. E, inclusive, essa questão está tendo interferência, a gente tem visto pedidos e a questão da autonomia que a gente tanto fala, né? De ter pessoas de fora do quadro em posições de chefia, aceitando alguns pedidos que são feitos de cima para baixo e querendo impor isso para os funcionários fazer esse papel duplo de vez em quando. Hoje você faz NBR, ou, enfim, alguns equipamentos que são da TV Brasil estão sendo desviados para a NBR, e as chefias não têm não diria assim poder, não sei exatamente o termo, de negar um favor, talvez. Eles não estão tendo essa consciência de ter em mente essa separação do que é público e do que é estatal, para poder fazer essa separação de fato. E os funcionários estão questionando muito toda essa confusão que está acontecendo no momento. A gente precisa realmente reafirmar o projeto da EBC, separando da NBR. Tá. Mário e depois Ana. Você está se inscrevendo também? Boa tarde. Né? Depois Paula, depois... Eu só queria aproveitar o que foi dito pela Rosânia, lembrar que, em relação à Petrobras, nós perdemos uma batalha muito importante, mas o assunto não está totalmente definido, que ainda falta uma votação. E, nesse sentido, eu acho que a TV Brasil e a EBC teriam um papel relevante a cumprir, na medida em que outros canais midiáticos não vão entrar nessa questão. Qual questão? Desculpa, não a questão da Petrobras, a questão que precisa ser mais discutido pela sociedade brasileira. E, então, nesse sentido, eu lembro o seguinte, que no Rio de Janeiro, vários sindicatos dos petroleiros, inclusive, já estão se organizando no sentido de continuar a discussão sobre um tema que é muito importante para o povo brasileiro, e até mostrar que o preço do barril do petróleo vai subir agora, por uma série de questões, vai subir. Então, o tema continua em aberto. Eu acho que deve ser papel da TV pública também informar sobre esse tema. Era isso. Boa tarde a todos e todas. Refletindo sobre essa questão, eu concordo com o que os conselheiros e conselheiras trataram, os que me antecederam, e vou, inclusive, a Rosane, né, que sintetiza bem as nossas discussões, e a Rita Freire. Mas eu vou reforçar o que a Kemi acabou de dizer, porque nós, quando da discussão da audiência pública realizada em São Paulo, nós participamos de um encontro com os funcionários e funcionárias da EBC de São Paulo,
que relataram para o Conselho Curador esse conflito, essa confusão que existe entre o que é o projeto da NBR e o que é o projeto da TV Brasil EBC. Sobretudo no tocante ao que foi relatado com relação à retirada de equipes de cobertura do jornalismo da EBC, da TV Brasil, das ruas, para a cobertura de eventos relativos ao contrato, à parceria, enfim, a relação que se estabelece com a via NBR. Então, nós consideramos que isso é realmente muito complexo, muito complicado, né? Essa mistura, que é preciso que se faça essa discussão, que se aprofunde. Aconselho, inclusive a própria presidente Rita já repassou para a representante do ministro os dados, o nosso relatório do seminário que a sociedade civil fez com o Conselho Curador sobre o modelo de desenvolvimento institucional que a sociedade brasileira, aqui representada nesse seminário, propôs para a EBC como sugestões. Lógico que iremos e podemos e devemos amadurecer, mas eu recomendo a leitura, não só da representante do ministro, que já recebeu e pediu, que eu achei excelente a iniciativa dela, mas o ministro, os outros ministros, o staff do governo federal, o staff da direção da EBC, que também participou, o Américo esteve aqui dialogando, e o presidente interino, né? E o próximo presidente, precisam se apropriar dessa documentação, porque o projeto da EBC é um projeto da sociedade brasileira, é o projeto da comunicação pública. E a gente que está aqui no Conselho Curador, nós estamos aqui para fazer essa defesa. Se a defesa por entes e entidades do poder público na esfera federal, o Conselho Curador está aqui também para fazer essa defesa. Então, eu recomendo a leitura, eu acho que vai ser muito interessante, porque lá tem uma série de sugestões que os movimentos sociais, as entidades sociais brasileiras que nos representam, inclusive aqui, que nós somos representantes dessas entidades, que querem contribuir, continuar contribuindo com esse projeto, ali colocaram. Então, é muito complicado quando a gente escuta esse conflito que ainda existe, mas a sociedade civil brasileira ela lança pistas para que essa solução possa ser feita, para que essa solução possa vir a ser efetivada aqui, para que a EBC possa ser realmente cada vez mais autônoma e efetivamente pública. Então, as pistas estão também nesse documento. Então, recomendo efusivamente essa leitura. Obrigada. Obrigada, Ana. Paula, você. Alô. Olha, eu acho que assim, a gente estamos passando anos nessa discussão do que é público, do que é privado. Dirigi 8 anos na TV na Bahia, que não tinha um conselho com a maioria da sociedade. Ao mesmo tempo, foi criado um conselho do Estado, um conselho de comunicação no Estado. E eu acho que assim, a gente precisa avançar na comunicação pública, avançar na comunicação de Estado e avançar no respeito à Constituição, né? Eu acho que a gente tem uma Constituição de 88 que fala em 3 dimensões de comunicação: uma comunicação comercial, uma comunicação pública de Estado, uma comunicação pública de sociedade, né? Porque quando fala público, o transporte é público, a saúde é pública, a gente confunde. Na sociedade, essa confusão está instalada. Ela não pode estar instalada no conselho, não pode estar instalada na direção da emissora, não pode estar instalada em quem faz a comunicação. E aí eu acho que assim, a gente tem esse desenho que foi levado à EBC, é um desenho que leva à confusão. Ou seja, um desenho que mistura a comunicação do Estado com a comunicação da sociedade, ele caminha para uma confusão, caminha para a não compreensão do fato. Então, eu acho que a gente tem que... Eu tenho acompanhado as falas do ministro Edinho aqui, no lançamento da multiprogramação com os outros canais públicos, a assinatura do ministro Berzoini com os ministros de Educação, Saúde, Cultura e EBC e Comunicação Social, nos canais, que é um momento de recomposição do campo público, dos canais da educação, dos canais da saúde, do canal da cultura. O ministro Berzoini colocava para os outros ministros: estamos tratando de canais públicos. Ou seja, o canal da educação também é um canal público, o canal da saúde é um canal público, o canal da cultura.
E, como vai poder operar em algum momento em 4 canais, acho que alguma regulamentação pode advir até daí, que um dos canais tenha uma voz que seja do Ministério e outras vozes que sejam da sociedade. Então, a gente precisa avançar na regulamentação dessas coisas. Então, eu tenho colocado aqui publicamente também, que a gente não podia não fazer agora, porque já tenho feito aqui na EBC várias vezes, essa solicitação na discussão do Conselho Curador em relação à institucionalização da EBC, de que não é de bom grado a NBR e a TV Brasil fazerem parte de uma mesma empresa. Elas têm características diferentes e essa sinalização precisa ser dada à sociedade. Se essa confusão se estabelece aqui, imagine na sociedade. Ou seja, nem a NBR tem a credibilidade que deveria ter como uma TV de governo, que é necessário que os governos tenham televisão, porque qualquer ONG, qualquer cineclube quer ter uma televisão no Brasil hoje, porque a tecnologia permite. Imagine o governo. Eu alertava isso desde 2007, no Fórum da TV Pública. Eu dizia, a gente está fazendo um projeto de TV pública, mas está se apropriando das TVs educativas, que são híbridas, dos estados, ou seja, não estamos sinalizando para os governos estaduais a necessidade dele ter uma TV. Então, eu acho que essa confusão não pode, a gente tem que trabalhar no sentido de esclarecer isso. É importante que os estados tenham um canal de televisão, é importante que o governo no Brasil tenha canal de televisão e possa ter fala, e possa dar transparência dos seus atos, do que está fazendo e do que, por acaso, não está fazendo. E é importante que a sociedade tenha. Eu acho que a grande crise do Brasil hoje é uma crise de comunicação. A comunicação privada, como não foi regulamentado em 25 anos, a comunicação privada avançou muito, porque o privado só não faz o que é proibido, a pública não fez nada. Desculpe, o nada. Certo? Não cumpriu o seu papel, não ganhou ainda a relevância que precisa ter, não se consolidou ainda como uma TV de sociedade. Então, é preciso que esses papéis fiquem mais claros mesmo e que a NBR avance bastante no papel de fazer a defesa do governo e a voz de governo. E quando a população acessar a NBR e saber o que está falando, inclusive devia ter um outro nome, um nome mais palatável de governo também. Que a população, quando acessar, saiba que é governo e queira ouvir a voz do governo, porque o governo no Brasil é a entidade que está presente em 1000 cantos e é importante que tenha voz. E a população, quando acessar a TV Brasil, saiba que está acessando a voz da sociedade. Então, todos os movimentos que nós fizermos em direção a clarear essa contradição, a gente vai estar contribuindo para a comunicação pública do país. E a comunicação é a linguagem da não violência. Quanto mais comunicação, menos violência. Quanto mais comunicação, mais entendimento. E o país está precisando de entendimento. Então, deve ser difícil. Acredito hoje, a interinidade ela é incômoda. Eu acho também que deve ser encaminhado o mais rapidamente possível um direcionamento, porque a comunicação pública precisa de direcionamento. Mas quem quer que esteja no cargo hoje, vai passar por essa ambiguidade que está no DNA da construção da emissora, que está junto, profissionais. A sociedade não sabe se o orçamento da EBC é um orçamento público da sociedade ou se é para uma comunicação de governo. Precisa ficar claro isso. Isso precisa ficar claro, que esse carro é de uma coisa, esse carro é de outra, essa câmara é de uma coisa, essa outra câmara é de outra coisa. Então, eu acho que todos os atos devem ser no sentido de clarear mais autonomia EBC e mais Estado para a NBR e mais audiência para todos. Obrigada. Ana? Boa tarde a todos, todas. Vou começar falando sobre a minha angústia. Eu estou aqui no Conselho há 8 anos já, um pouquinho mais, talvez. E, desde que eu entrei aqui, nós continuamos conversando sobre isso e discutindo a mesma coisa. E ontem o ministro, claro, reconheço a importância da vinda dele aqui, da disponibilidade dele, mas a confusão ainda existe. Ainda existe. E não há diferença, o governo não vê a diferença entre canal público e canal estatal, é tudo a mesma coisa. E eu acho que, claro, a fala dos conselheiros super importantes, mas eu acho que a gente tem que dar mais consequência a essas questões. O que nós vamos fazer exatamente? Levar para fora isso? O que nós vamos fazer? Uma proposta de separação da NBR, uma empresa nova? O que nós vamos propor exatamente? Tem que mudar a lei, não vai passar a lei? Não importa. Ela vai passar quando puder se passar, quando tiver oportunidade. Mas vamos propor uma mudança na legislação. Porque não é possível, nós vamos continuar a vida inteira aqui discutindo a mesma coisa. Você falou dos canais digitais, né, de cidadania, que o ministro Berzoini chamou de
canais públicos, mas o ministro Edinho chamou de canal do Executivo, canais do Executivo. Então, nós temos que realmente fazer alguma coisa nesse sentido de que fique claro, não só para o governo, mas para a sociedade e para nós mesmos, para a gente colocar um ponto final nessa discussão, eu acho. Um adendo, já que ela falou de canal da cidadania, na regulamentação do canal da cidadania é bem clara, ou seja, são 4 canais por município, um é do governo do Estado, um é da prefeitura e 2 são da sociedade. Ou seja, está bem claro ali, a prefeitura tem um canal, o governo do Estado tem um canal e a sociedade tem 2 canais. Então, o canal cidadania é o protótipo que a gente precisa estudar ele e entender. Ali fica claro que papel é qual e a população vai saber. O ruim da população entender é ela pegar um canal que ela acha que é público e o canal ficar transparecendo para ela que é governo. Isso ela se sente traída, isso perde a credibilidade, isso é péssimo para todo mundo, é péssimo para a sociedade. Importante ela querer ver canal. A população quer ouvir o governo, que fala uma linguagem de 30 segundos, porque a lógica ficou a lógica privada. O governo no Brasil fala em 30 segundos. É horrível falar em 30 segundos sobre política pública. O governo precisa ter espaço para falar. E a sociedade, que não percebeu ainda a comunicação direito, fica se debatendo sem ter espaço nenhum. Eu não estou, só um pouquinho, só para complementar aqui, eu não estou negando a importância e a legitimidade do canal do governo, evidentemente que não. Eu só acho que nós, do Conselho, temos que ser mais consequentes com essa discussão, inclusive para dentro da empresa. Nós não mexemos na gestão, não é a nossa função, mas nós temos que definir algumas coisas. Isso pode, isso não pode, não, os equipamentos são de um, são de outro. Eu acho que a gente tem que ir mais fundo nessa discussão internamente. Obrigada. Rosane, e depois só lembrei, enquanto estava fazendo as falas, que numa das recomendações do seminário, na fala da Ana, juntando com a fala daqui, numa das recomendações do seminário, nós pedimos para fazer um levantamento do qual é o custo do fato da EBC e qual é o custo da NBR. E o que é orçamento de uma e o que é orçamento de outra. E nós pedimos para fazer esse levantamento de dados, para que, em cima desse levantamento de dados, a gente pudesse tomar uma resolução. Então, eu queria... eu não acho que não foi enviado isso à secretaria. Então, eu queria retomar essa discussão. Acho que isso precisa ser feito, porque eu acho que, a partir do momento também de que o Conselho fala uma vez, fala 2, fala 3, fala 4, fala 5, 6, e a coisa não acontece, ou as coisas começam a acontecer, ou o Conselho vai ter que também tomar outro tipo de atitude e de ação. Né? Então, eu acho que essa medida já foi pedido, se não me engano, há 3 reuniões atrás. Então, eu gostaria de registrar que, para a próxima reunião do Conselho, esses dados fossem enviados para a secretaria e, consequentemente, para os conselheiros e conselheiras. Só para complementar, eu só queria propor, então, um grupo de trabalho para tratar dessa questão específica, tá, por favor. Eu acho que a gente pode encaminhar esse assunto a partir da discussão do plano de trabalho que enfrentou essas demandas do Conselho, né? E aí a gente faz esse encaminhamento, você pode fazer essa proposta, porque a gente já está trabalhando nisso, né? O grupo de trabalho do plano de trabalho está trabalhando nisso. Bom, nesse assunto eu, como defensor da empresa pública, sou um conselheiro de uma empresa pública há 6 anos, devo dizer, por outro lado, que essa empresa pública só se firmará diante da sociedade se tiver audiência, se crescer no seio da sociedade, seja na telinha, seja no botão de rádio, seja na Agência Brasil, que distribui muito bem, aliás, as notícias para os jornais impressos. Enquanto nós não desenvolvermos aqui um trabalho jornalístico maior, um trabalho também de entretenimento melhor, enquanto não passarmos filmes de mais qualidade, como recentemente passamos um excelente documentário do nosso Joelzito sobre o turismo sexual no Brasil, que a TV
privado não tem coragem de exibir, nós não nos firmaremos diante da sociedade. Então, eu acho que nós nós estamos fazendo reuniões para discutir assuntos interna corporis, para usar uma expressão latina, assuntos internos há muito tempo e que, de fato, como já todos disseram, não estão levando adiante esse trabalho de divulgação da sociedade de nossa parte. Então, eu quero novamente fazer um apelo para que seja reforçado, aqui diante do novo presidente interino, mas que poderá eventualmente vir a ser definitivo, diante do novo diretor de jornalismo, recente também, acompanhou o Américo, está fazendo um trabalho que seja aperfeiçoado o nosso trabalho jornalístico junto à sociedade, para que nós possamos ter audiência. Porque não adianta o nosso jornal não ter um traço de audiência e o Jornal da Globo ter 80 milhões de espectadores. Obrigado. Bom, concluídas as falas aqui, há uma proposta de encaminhamento, mas que ela tem interface com o próximo debate, aí, que é do plano de trabalho, monitoramento, custos, etc. Então, a gente vai entrar nessa segunda questão, mas aqui está proposto também que o Conselho se posicione com relação às suas preocupações, né? Então, acho que uma delas é a urgência na definição e na nomeação do próximo presidente, né? E, se for o Maurício o presidente, o diálogo está iniciado, né? E, então, nós temos esse encaminhamento, mas há uma questão aqui também a ser trabalhada, que é, se nós temos essa confusão sobre EBC pública e EBC estatal, prestadora de serviços para o governo, aqui há anos, no governo, no Ministério, como é que nós vamos trabalhar isso publicamente? A EBC é um meio de comunicação e eu acho que nós temos que trabalhar isso, inclusive, dentro da programação, com apoio do Conselho Curador. Então, acho que nós precisamos encontrar uma solução para que se criem debates, programas sobre isso através dos veículos da EBC. Aliás, tem sido uma pauta constante do Conselho Curador que os veículos da EBC têm que discutir comunicação, não só no excelente programa do Lalo, que discute especificamente televisão, né? Mas outros programas que debatem aqui, que a gente tem, o Observatório de Imprensa também. Nós precisamos discutir a própria natureza da comunicação pública. E eu acho que não está claro nem para as pessoas diretamente envolvidas com a defesa do projeto. Então, eu queria fazer uma recomendação à empresa e o Conselho se dispõe a estar ajudando nessa. Quer dizer, eu faço uma recomendação pessoal, mas proponho ao Conselho que faça esse encaminhamento. Alguma outra recomendação que saia deste pleno? Então, podemos passar para o próximo ponto de pauta, que é o plano de trabalho? Bom. Nós, na última reunião do ano passado, nós aprovamos o plano de trabalho da EBC com uma série de ressalvas e o compromisso de um trabalho conjunto aí. O Conselho deveria fazer uma série de observações aí, demandas para a empresa, e isso deveria ser respondido até esta reunião. Foi um período bastante difícil, inclusive para a empresa estar enfrentando, que foi a virada de ano, foi o carnaval, foi a saída do presidente. Então, eu queria, desde já, agradecer à empresa que se dispôs a atender a uma demanda do Conselho e também ao Conselho e ao grupo de trabalho que foi constituído para acompanhar esse processo.
e que se comprometeu também. Nós temos um grupo agora formado com o apoio da presidência e da vice-presidência, mas que está formado pelo conselheiro Vinícius, pela conselheira Ana Fleck e pela conselheira Akemi, que não só intermediaram, ajudaram a intermediar a relação do Conselho com o plano de trabalho apresentado, como se transformam agora num grupo de monitoramento para a construção, para a execução a construção do próximo plano. Eu gostaria de pedir, antes da apresentação da empresa, eu gostaria de pedir ao conselheiro Vinícius, que nos ajudou aí no grupo de trabalho, a fazer comentários sobre esse período aí de trabalho com a empresa. Bom, primeiro eu queria manifestar a minha, em um certo sentido, surpresa. Eu não pude, por razões de ordem pessoal, estar presente ontem aqui na reunião com o ministro, e, embora eu não seja advogado, eu acho que há uma questão legal envolvida nesta confusão expressa pelo ministro, porque não só a Constituição, no caput do artigo 223, é absolutamente clara com relação ao princípio da complementariedade, que faz a diferença entre o público, o estatal e o privado. A Constituição não fala em dois públicos, num público que seja estatal e outro que não seja. Ela fala num público, no estatal e no privado. Mas a própria lei e a sua respectiva regulamentação é muito clara com relação a isso. Então, se está havendo confusão com relação a isso, o ministro, com todo o respeito e vênia, está cometendo um engano do ponto de vista legal, porque, do ponto de vista legal, não há nenhuma questão com relação a isso. Então, eu queria dizer isso para fazer ponte também com o comentário com relação ao plano de trabalho. O Conselho constituiu essa comissão, a Secretaria fez um trabalho muito importante de fazer uma comparação com a segunda versão que foi apresentada do plano em relação às demandas que já haviam sido apresentadas pelo Conselho, e os outros membros desta comissão, cada um, por sua vez, fez comentários específicos, né, que acrescentavam em relação ao detalhamento que já havia sido feito pela Secretaria. Você está falando comigo? Não, né? E fez também observações de ordem geral. O documento que foi encaminhado pelo Conselho à direção da empresa com relação à segunda versão do plano, então se dedicou não só a observações pontuais com relação às demandas anteriores do próprio Conselho, como, e eu vou dar um certo destaque a essa parte, o documento chamava atenção também exatamente para a necessidade do plano, não só esse, como todos os planos de trabalho da EBC, se atentarem para quais são as funções legais definidas pela lei, pela Constituição, que justificam a própria existência da empresa. Então, o Conselho procurou uma visão mais ampla, olhando um pouco de fora, claro, sem menosprezar a importância das questões pontuais e as demandas pontuais que vêm sendo feitas pelo Conselho, e já, como eu já mencionei, comparando isso com o que estava no plano, mas chamando a atenção para essa visão de conjunto, exatamente centrado na questão da comunicação pública. E aí, nas versões anteriores do plano, num certo sentido também nessa, embora eu
aqui falando a nível pessoal, reconheça e cumprimente, inclusive, quem trabalhou nisso, o esforço que foi feito para com que o plano tivesse uma linguagem mais articulada e mais coerente, mas, de qualquer maneira, persistia na segunda versão do plano e, num certo sentido, ainda persiste nesta terceira e última versão, embora de forma mitigada, do meu ponto de vista, uma certa ausência de articulação entre as diferentes partes do plano. É difícil de explicar o que eu estou querendo dizer aqui, porque, evidentemente, essa articulação ela não se dá apenas na linguagem do plano, ela tem que se dar no funcionamento da empresa, né? Mas, se ela não se dá, nem se expressa no plano, dificilmente ela vai acontecer no funcionamento da empresa. Então, eu pessoalmente acho que, se ela está ausente do plano, ela está mais ainda ausente da própria articulação. Então, o Conselho apontou isso, mostrando como, no próprio plano, diferentes seções e partes do plano se expressavam numa linguagem, estabeleciam metas e falavam de objetivos, etc., que não foram, evidentemente, articulados nem na linguagem do plano e que certamente não estão articulados no funcionamento da empresa. E me parece essa ser a função fundamental do Conselho, né? Cuidar para que a intenção que fez com que, num determinado momento, se criasse uma empresa pública de comunicação, e a gente não pode esquecer que essa empresa pública ela veio substituir uma empresa que era estatal. A Radiobras não era uma empresa pública, né? Isso não é um projeto deste governo, nem do governo anterior, isso é um projeto, como a Ana disse, é um projeto da sociedade brasileira. Alguns de nós estamos envolvidos nessa luta há décadas, não é uma coisa que aconteceu ontem, né? E essas confusões, esses desacertos, eles fazem parte da história da própria comunicação no Brasil, que tem uma distorção gigantesca em relação à simetria entre público, privado e estatal, que foi, aliás, o que levou a Constituição, em 88, a adotar o princípio da complementariedade. Foi a constatação dessa simetria, ao contrário do que acontece em outras sociedades. Enfim, o Conselho fez, então, esse documento, encaminhou a direção da empresa e, do meu ponto de vista pessoal, houve um avanço, sim, nessa terceira versão, inclusive na questão dessa percepção de conjunto da função maior da própria empresa, que agora está expressa no primeiro parágrafo do plano, né? Mas que, de qualquer maneira, eu não posso deixar de registrar que vejo com muita apreensão que, no momento em que a gente esteja aqui discutindo o plano, não só a diretoria esteja sendo mudada, como o ministro revele essa percepção de que não há diferença entre comunicação pública e comunicação estatal. Do meu ponto de vista, essa é uma questão muito séria, muito séria. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigada, conselheiro. Eu acho que nós poderíamos passar, então, a apresentação do plano de trabalho nas demandas que foram tratadas nessa segunda fase do plano, porque já tivemos uma apresentação do plano anteriormente, né? Então, queria convidar o Asdrubal Figueiró para nos fazer essa apresentação, então. Alô? Alô? Tá. Está funcionando? Alô, alô, alô? 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 Opa.
Eu não preparei exatamente uma apresentação, porque, de certa forma, o plano foi apresentado naquela reunião, acho que há 2 ou 3 meses, né? Então, a gente basicamente trabalhou em cima das demandas do Conselho, e elas estão aí, eu acho que respondidas de uma forma mais didática, mais clara, né? Mas eu queria aproveitar para chamar a atenção para um ponto que eu acho que é bem importante, que é um quadro que a gente colocou na página 6 do plano, né? Que isso mostra um pouco a situação orçamentária da empresa, né? Que é o quadro em que esse plano de trabalho foi desenhado, né? Eu imagino que depois a gente vai entrar um pouco mais na discussão aí de conteúdos, né? E aí há vários programas e vários projetos que a gente está apontando aí no plano que ou a gente não tem orçamento para eles ou a gente vai ter que reduzir o escopo desses projetos ao longo do ano, se não conseguirmos, de alguma forma, dinheiro novo, né? Então, eu queria chamar a atenção para esse quadro, né? Se vocês olharem na coluna de 2014, né, nós tínhamos ali o orçamento da diretoria-geral, né, que é onde estão as áreas de conteúdo, foi de cerca de 112 milhões em 2014. Né? Em 2016, o que foi aprovado aí na lei de orçamento anual é de 76 milhões. Né? Nesse período, a gente teve em 2014 uma inflação de em torno de 7%, em 2015 em torno de 10%. Se você contar só essa inflação, é uma redução de mais de 40% no que a gente vai ter de dinheiro para investimento em conteúdo. Né? Se a gente levar em conta que nessa área também, né, você tem a Superintendência de Suporte, que tem, por conta do custo de equipamentos, muitos custos em dólar, eu acho que é mais real a gente imaginar que a gente vai ter, em 2016, mais ou menos metade do que a gente teve em 2014. Né? Se vocês perceberem, olharem para a coluna de 2015, entre o que estava previsto no começo do ano e o que foi efetivamente liberado para a gente no final do ano, a gente perdeu 20 milhões em 100, a gente perdeu 20%. Né? Esse ano, esse é um outro risco. Né? A gente já então, nós estamos partindo de um patamar que, em termos reais, eu acho que é mais ou menos metade do que a gente tinha em 2014, né? E ainda com risco de haver um contingenciamento. Né? A arrecadação federal, o mês passado, caiu quase 7%. Né? E essa é uma situação seríssima. Né? Eu acho que a situação é pior do que a que qualquer um de vocês consegue imaginar. Né? Então, isso um pouco... o esforço que a gente fez nesse plano de trabalho foi tentar, ao máximo, manter todos os projetos prioritários. Né? Alguns deles a gente só vai conseguir levar a cabo se a gente conseguir dinheiro novo, né? Via liberação dos fundos que pertencem à EBC, mas que a gente não consegue usar, via iniciativas comerciais e parcerias. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que para além de todas as questões que são importantes, que foram levantadas, eu acho que esse é um ponto importante e é o ponto que um pouco explica aí o plano de trabalho deste ano. Bom, conselheiro Takashi. Antes de fazer minha colocação, apenas uma pergunta. Nós devemos
aprovar e rejeitar em bloco ou está aberto para comentários pontuais? Não, está aberto a comentários, com certeza. O plano foi pré-aprovado em dezembro. Nós estamos fazendo uma revisão e um encaminhamento de como nós vamos trabalhar com o plano a partir daqui. Agora, de tudo que foi acrescentado, aquilo que precisar ser modificado é importante apontar agora. Ok. Asdrubal e aos diretores, presidente da EBC, eu entendo a situação financeira crítica pela qual passamos e, olhando aqui as tabelas de programação, as tabelas dos programas que estão na parte inicial do plano, eu vejo que os programas foram categorizados em prioritários, com possibilidade de execução, o segundo grupo é com possibilidade de execução, e o terceiro grupo sem previsão orçamentária. Então, eu estou entendendo, subentendendo que existe uma certa hierarquia, né? Esse vamos fazer prioritariamente, tem um segundo grupo que talvez sim, um terceiro que está totalmente órfão. E eu fico, assim, assustado que existem alguns programas que não deveriam estar nesse terceiro grupo, né? E vou citar aqui 3. Estão aqui na página 10 e 11. Na página 10, a última linha, Igarapé Mágico. Porque eu estou assustado com isso? Porque nós adotamos como estratégia, explícita ou implicitamente, dar maior atenção à programação infantil como uma estratégia de atuação da IBC. Igarapé Mágico é um dos carros-chefes dessa estratégia. Então, ele deveria ser um programa prioritário, não estar aqui no terceiro grupo. Na mesma linha, na página 11, penúltima linha, nós temos o Samba da Gamboa, que é um programa que tem uma boa audiência e não consigo entender porque ele está como não prioritário, né? Está no terceiro grupo. E o terceiro programa, também aqui na página 11, é o programa 019, é o projeto 019, Programa Periferia. É um programa voltado para manifestações culturais das periferias brasileiras, né, que também está na terceira categoria de totalmente sem previsão orçamentária. No caso desse programa Periferia, nós estamos atendendo a uma demanda que foi colocada numa audiência pública já há alguns anos atrás, de que a ABC deveria dar maior atenção às periferias, principalmente também porque uma boa parte do público que nós pretendemos ou gostaríamos de atingir está na periferia. Então, são 3 projetos que, no meu entender, deveriam ser considerados como prioritários. Por outro lado, existem programas que estão no segundo grupo, com possibilidade de execução, que talvez pudessem passar para o terceiro grupo, né? Acho que eu não vou citar qual para não ferir susceptibilidades. Posso responder rapidamente a esses pontos? Alô? Bom, um pouco essa tabela foi construída. Nós tivemos uma série de dificuldades aí para elaborar esse plano de trabalho, e um deles é que o orçamento, nós tivemos a confirmação final dos números do orçamento 1 ou 2 dias antes do prazo de entrega desse plano de trabalho, tá? No caso do Igarapé Mágico, ele está nessa terceira coluna, mas isso é um erro. Na verdade, a segunda temporada está sendo produzida, né? Mas no caso do Samba na Gamboa, está ali a 6ª e a 7ª temporada. A 6ª temporada ela também está sendo produzida. O que a gente está propondo tirar do plano de trabalho de 2016 é a 7ª temporada, né? Mas aí eu queria, no caso do programa da periferia, isso já foi levantado numa reunião prévia que a gente teve com a Rita, e nós vamos recolocar esse programa entre os programas que vão ser realizados. Mas, assim, o que a gente tentou fazer... Acho que são 2 programas aí, não é? Não? É o mesmo, A gente está falando de um de televisão novo, que é o 19... Fala o nome para ele. Que está com o nome provisório Programa Periferia, e o outro é Ação Periferia de Rádio. Ah, tá. Não, eu estou me referindo à Ação Periferia de Rádio. Esse vai voltar. Esse programa de periferia seria um investimento novo, mas eu acho que ele está na coluna 3 ou está na coluna 2, o de TV? O de TV está na 3.
Esse são as séries de programas que a gente gostaria de fazer, mas assim não tem, é um programa novo. Nós estamos com dificuldade de manter o que a gente tem na grade. E esse é um programa caro, por isso que está nessa coluna. No caso dos conteúdos infantis, né, a ideia, tanto no caso do Igarapé Mágico como no Samba na Gamboa, a ideia original não é tirar os programas do ar ou deixar de fazê-los, né? No caso do Samba na Gamboa, a 7ª temporada começaria no final de 2016. Então, a nossa proposta era manter a 6ª temporada que está sendo produzida, né? E aí, durante 2 ou 3 meses, a gente ou tira o programa do ar até para eventualmente nos permitir fazer algum teste, e a gente joga essa produção para 2017, né? Então, isso não significa que se o programa não está no plano de trabalho, não significa que ele sai completamente da grade, né? Mas aí são 3 meses que nos permitem algum respiro, né? No caso do Igarapé Mágico, tem e continua sendo prioridade para a gente o conteúdo infantil, né? Um pouco a lógica, e eu estou explicando aqui mais para dar uma satisfação para vocês, porque estou dizendo que ele voltou ao plano de trabalho, né? Nos programas infantis, a gente consegue, até porque as crianças vão crescendo e são outras crianças que vão assistindo o programa, você consegue repetir. Esses programas eles podem ser repetidos muito tempo, né, por muito tempo. Então, de novo, a ideia era, eventualmente, atrasar a produção da 2ª série e jogar para 2017, e, enquanto isso, a gente continua com o Igarapé Mágico que está no ar, né? Eu queria lembrar que a gente deve receber, a partir do meio do ano, por conta daquela linha de financiamento das TVs públicas, que vai destinar 60 milhões à produção, nós vamos receber uma quantidade muito grande de conteúdo infantil, que pode, eventualmente, a custo zero para a EBC, que pode, eventualmente, segurar a nossa grade, né, enquanto a gente suspende algumas produções que são mais caras, né? E, de novo, o Igarapé Mágico é um programa de muito sucesso, a ideia não é deixar de fazê-lo, mas uma coisa que a gente pensou era, eventualmente, em postergar a produção dele, né? Mas, de qualquer forma, a 6ª temporada, a Miriam me corrija se estiver errado, ela está em produção e vai para o ar, Igarapé, né? Desculpa, 2ª temporada. Tá. É isso? Bom, então, você também tinha uma questão, aí você pediu a palavra, né? Mas era do mesmo assunto que você ia tratar? Não. Tá. Tá bom, então a Kemi pode falar. E depois o João. Só acrescentar uma coisa. No caso do programa de periferia, que era uma intenção nossa de fazer o pitching, para o qual nós não temos recursos no momento, né, eu queria lembrar que, por meio da parceria com a TVT, nós estamos com um programa que tem esse perfil, que é o Arte é Arte, é um programa que visita saraus aí, da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, e a TVT tem o projeto de ampliar esse programa para periferias de fora de São Paulo também, né? Então, de alguma forma, a nossa intenção de trazer esse conteúdo para a tela está mantida. Nós conseguimos um programa a custo zero que está na grade, né? E aí, conseguindo o recurso, a ideia é a gente produzir o nosso próprio programa. Tá. Anderson. Alô? Tá ligado? Então, antes de... eu queria dar boa tarde, primeiramente. O Ação Periferia, como já foi dito, eu só queria que o Asdrubal respondesse, já que o Takashi entrou no assunto, que o Asdrubal respondesse se tem essa previsão do Ação Periferia, como você falou que ele vai voltar, então ele vai entrar no prioritário. A gente pode marcar ele como prioritário, então ele vai voltar esse ano, o Ação Periferia. Exato, ele continua, né? Tá, então ele sai daqui da possibilidade de execução e vai para prioritária. Isso foi acordado numa reunião com a Rita recentemente. Uhum. Uma outra coisa que você falou agora sobre o programa Periferia, esse já o da TV, bacana a parceria com a TVT, mas
quando a gente conversou ontem com o ministro, e ele fala que a EBC ela precisa dialogar com a sociedade. E como é que faz esse diálogo com a sociedade se a TV Brasil ela não tem um veículo que dialogue com a periferia? Se não é prioridade que tem aqui, não tem nem com possibilidade, está sem previsão sanitária. Mas será que se na grade tirasse um desses programas que já contemplam um outro nicho e a gente priorizasse a periferia, não seria legal, não seria bacana? Tem algumas pesquisas que mostram que periferia é um potencial consumidor. E algumas pesquisas mostram que 70% dos lares têm de 1 a 2 TVs. Então, a TV Brasil não está entrando nesses lares, porque o que as pessoas estão assistindo são as novelas da TV Globo, que mostram de uma forma fictícia a favela, a periferia, que nem isso a TV Brasil mostra. E quando a gente fala São Paulo, eu fico incomodado, desde ontem eu estou incomodado com essa palavra São Paulo, porque ontem foi perguntado ao ministro e ele não respondeu por que a série B, C e D do Campeonato Brasileiro está sendo transmitido, sendo que não é o paulista. Não é um interesse nosso lá na Bahia assistir o campeonato da Série B, não é da Série A, imagine da Série B, C, D. E quando a gente fala de programa de sarau não existe só em São Paulo, existem, acho que no Brasil todo tem sarau hoje. Então, qual o interesse da EBC de ter outros conteúdos de outros estados dentro? E aí, quando você fala que a TVT está disponibilizando esse material, aí eu vou para o colaborativo, que foi lançado em janeiro. E vem uma crítica que posso assinalar três vezes que a EBC ficou em falta com os conselheiros. A primeira foi quando lançou o Guilhermina lá na Bahia. Sequer eu recebi um aviso, um convite. Eu me disponibilizei para participar do lançamento do Estação Plural e houve uma dificuldade. Nisso eu entendi que não era só uma dificuldade, mas uma indisposição da EBC garantir que os conselheiros participassem das atividades da EBC. Porque aconteceu no meu estado e aconteceu em um outro local em que eu me dispus aí. E aí vem o conteúdo colaborativo que foi lançado desde janeiro. Eu conversei ontem com a Denise, com a Lídia, mas fiquei meio que inconformado quando a gente tem um conselheiro que levanta a pauta da comunicação colaborativa e eu fiquei sabendo que está no ar ao chegar aqui. Então, eu fiquei meio que inconformado porque outros parceiros estão sabendo e eu fiquei sabendo, enfim, o conselheiro não ficou sabendo do que está acontecendo. Então, uma sugestão é que a plataforma colaborativa ela possa ser acompanhada pela Câmara Temática de Programação do Conselho, que a gente possa acompanhar, possa sugerir, possa dialogar para construir possibilidades de como ex-comunicadores colaborativos irão participar e que, possivelmente, já que a TVT está participando dessa forma, a gente possa pensar em uma maneira que outros comunicadores colaborativos possam também mandar conteúdos de seus estados, seja da periferia, de outros lugares. Eu acho que só. Tá bom. Conselheira Kemi. Oi. Alô? Bom, a gente sabe das dificuldades que a empresa, o Brasil como um todo, está passando nessa questão de orçamentos. E eu tenho primeiro uma pergunta para fazer. Qual foi o tamanho do corte? A gente tem aqui o detalhamento dos cortes nas diretorias, o que cada setor sofreu de corte na empresa. Eu queria saber quanto que a diretoria de serviços sofreu de corte, se é que sofreu, porque a gente continua vendo recursos realocados para a diretoria de serviço, em detrimento, por exemplo, do Caminhos da Reportagem, que está com orçamento baixíssimo, e é um dos nossos principais programas jornalísticos. Quanto ao orçamento também, outra questão que se faz em tempos de crise, em tempos de baixo orçamento, é uma revisão do tanto de cargos
E, inclusive, o que a gente já propôs, os funcionários propuseram na greve, uma redução do valor das comissões, que são muitíssimo mais altas do que em qualquer, na esplanada como um todo, em qualquer órgão do governo federal. Os nossos comissionados aqui recebem muito mais para fazer trabalhos equivalentes, né? Questões assim de orçamento que a gente poderia economizar também e realocar algum recurso para os projetos, né, de comunicação pública mesmo. É isso. Vamos tentar responder aí depois em bloco, mas são questões importantes que a gente vai querer ver o posicionamento da empresa. Joel. O que eu quero falar tem relação com essa questão da redução de orçamento e relação também com uma coisa mencionada pelo Asdrubal, que é essa expectativa com a linha de apoio às TVs públicas que vem do Ancine, dos recursos da Ancine. Eu aproveito isso para chamar a atenção da direção de jornalismo da EBC com essa batalha pública que nós estamos vivendo agora, que eu acho que merece uma cobertura grande, porque essa linha de recursos está ameaçada, né? Não sei o quanto que os nossos conselheiros estão acompanhando, mas as teles contestaram na justiça e deixaram de pagar aquilo. A Condecine, elas estão explorando a distribuição de canais de TV, mas não estão assumindo a sua responsabilidade diante disso. E nós temos aí, caso eles sejam inteiramente vitoriosos na justiça, nós temos um quadro grave no futuro próximo de redução da produção de cinema, de redução da produção de TV e do fim dessa linha de apoio às TVs públicas. É por isso que eu acho que essa batalha, essa grande batalha, que inclusive já está em alguns mídias, né, alguns jornais da grande imprensa, né, merecia uma cobertura mais de perto da direção. Só um pé de página. Tem um pé de página aqui. Não, é só para aproveitar a fala do conselheiro Joãozito e sugerir que o Conselho faça uma manifestação pública em relação à manutenção da Codecine. Afinal de contas, já são, nessa segunda etapa, 160 milhões de reais de investimento em conteúdo para a televisão pública. Foi lançado aqui nessa sala, prestado contas do primeiro e lançado o segundo edital. Então, eu acho que tem a ver com o corte na nossa própria carne aqui. Okay. Bom, aprovada a sugestão. Os artistas recentemente fizeram um manifesto também, né? Defesa do Condecine. Tá? Não, é a Rosane. Depois é você. Muito rápido. Eu queria, ao mesmo tempo que a gente cobra, eu queria fazer um reconhecimento do movimento que a equipe aqui da EBC fez para responder nas férias, no carnaval, para dar conta desse processo de retomar o plano de trabalho. Queria reconhecer o papel da Rita, da nossa presidente, de acompanhar, fazer as discussões. Então, acho que quando a gente, às vezes, pede o microfone para cobrar, então, desta vez, apenas me inscrevi para reconhecer que eu acho que foi um trabalho tanto da secretaria, da presidência, do grupo de trabalho e também da EBC de dar resposta. Então, queria citar isso. E, ao mesmo tempo que cito isso, eu estou aqui e acompanhei 2 planos de trabalho. E, às vezes, quando eu começo a entender como é que funciona uma apresentação de um plano de trabalho, muda, e eu tenho que começar a olhar de novo como vai ser o plano de trabalho. Né? Então, eu acho que, aproveitando que parabenizo, também para que, quando a gente vai agora, no ano que vem, nós vamos ter um outro plano de trabalho, que a gente possa ter esse cuidado, porque eu acho que fica mais fácil para a gente fazer esse encaminhamento e essa construção. Só esses 3 pontos que eu achei que devia falar. Obrigada. Obrigada, Rosane. Ana Veloso, depois conselheiro Isaías. Me solidarizando com o que a Rosane fala do empenho dos funcionários e funcionárias da equipe da EBC
inclusive durante essa fase de transição, para dar conta do plano de trabalho, e, inclusive, o próprio compromisso da empresa em manter o plano de trabalho, mesmo que haja alguma mudança no sentido da direção, né, da empresa. E eu acho que isso é muito salutar, por conta de todo o debate que a gente empreendeu até então e dos acúmulos que o Conselho Curador vem fazendo da construção desse plano. Então, eu penso que é muito importante essas garantias que a gente já tem, né? Então, com relação à página 61, lá vou eu falar de novo do rádio. Vocês vão me ouvir aqui repetir, falar do rádio de novo. E a gente está com essa preocupação, o Conselho. Aqui na página 60, na 61, tem a questão da parceria com as universidades. E na página 60, vamos ver aqui, na página 11, desculpem, é a página 61 que tem relação com o que eu vou falar, que está na página 11. Na página 11, tem a mensuração da audiência. Na página 10, mensuração da audiência via Ibope média, né? Para as praças, houve uma redução, obviamente, e eu não vou entrar aqui no detalhe, porque já foi apresentada toda a dificuldade orçamentária que é real, né? Mas aqui tem a questão da mensuração da audiência, mesmo que seja pelo modelo tradicional, para a TV Brasil, mensuração de audiência de TV. E, na página de rádio, também com relação à mensuração de audiência, a gente tem sem previsão orçamentária. E aí eu vou lamentar, porque a gente está nesse conselho, estou nesse conselho já vai fazer 5 anos, e há muitos anos que a gente solicita um estudo de recepção. A gente teve um estudo no ano passado, se não me engano, feito pela UNB, das rádios da EBC aqui em Brasília, mas a gente vem solicitando esse estudo de recepção, que não é a mesma coisa do estudo via Ibope, lógico, é um estudo qualitativo, mas nem um estudo quantitativo a gente tem aqui a previsão orçamentária. Então, eu venho aqui lamentar, uma vez que a gente tem 8 emissoras de rádio, e a gente precisa ter instrumentos construídos pela empresa e esses outros instrumentos de medição de audiência também para o rádio. Então, é lamentável que, infelizmente, não haja previsão orçamentária para isso. E eu penso que é preciso que a empresa e o Conselho, a empresa e nós, a gente possa pensar, mais uma vez, o Conselho se coloca à disposição, a discutir esse tema do rádio e quais são as alternativas que a gente vai ter, porque a gente precisa efetivamente não trabalhar, como eu disse ontem, apenas com a medição, a aferição quantitativa, mas, inclusive, dialogando com o texto da página 61, parcerias com as universidades, como já foi feito aqui na pesquisa com a UNB, viabilizar estudos com as universidades públicas, né? Que podem, no Rio de Janeiro tem, nas outras praças das rádios tem, e que podem, efetivamente, constituir parcerias para fazer esses estudos, né, qualitativos da recepção do programa de rádio. Com relação à questão da acessibilidade, da página 56, eu sei que Isaías vai falar sobre isso, mas só para colocar que me causou um estranhamento, porque aqui no nosso plano não tem algo que efetivamente negociamos com o Américo, que foi a ampliação da grade de programação acessível com Libras, inclusive via parceria com a SERP TV Ines, que esteve aqui, apresentou esse trabalho, que nós fomos ao Rio de Janeiro, eu e o Isaías conhecemos, e o Américo se comprometeu, inclusive com a assessoria e interlocução com o Braulio, que foi excelente nesse processo, e a gente não vê aqui no plano de trabalho. E eu gostaria de ver, nesse plano de trabalho, essa discussão, porque é uma parceria que não implica em custos
para a EBC, mas na ampliação desses programas acessíveis com libras, porque no plano de trabalho ainda permanece a acessibilidade via closed caption, né? E audiodescrição. Então, é importante que a gente atente para isso. Eu sei que o conselheiro Isaías também está antenado nessa questão, porque essa é uma demanda também da sociedade brasileira para que a EBC amplie. E ampliando, logicamente, que vai atingir muito mais gente e vai ter mais audiência, como se fala tanto aqui nessa questão da audiência. É isso. Tá. Conselheiro Isaías. Bom, boa tarde a todas e todos. Bom, como a Ana já falou um pouco, acho que eu não vou precisar, que essa questão da acessibilidade aqui, que está na página 56, o 4.7, diz garantir a implementação da política de acessibilidade. Realmente, essa questão da Libras, ela não está pautada em nenhum ponto aqui. E essa é uma questão, acho importante porque nós vamos cobrir a Paralimpíadas, né? Eu não sei se é através de uma resolução ou uma recomendação aqui deste Conselho, para que seja incluído no plano de trabalho, né? Que a Paralimpíadas, né? Porque eu não, depois até explico, Paralimpíadas, essa cobertura seja feita com todos os recursos de acessibilidade, que é closed caption, Libras e audiodescrição, porque nesse momento, vamos dizer, é o grande acontecimento para as pessoas com deficiência e para a população brasileira que vai estar recebendo aqui os Jogos Paralímpicos. E também, não sei se é resolução ou é uma recomendação para incluir aqui no plano de trabalho, que até o fim do ano, todos os telejornais tenham Libras. Por quê? Nós vamos passar por um momento importante, que é eleições. E pelas questões que estão acontecendo no Brasil, parte da população brasileira não tem acesso a essas informações através dos telejornais. E a gente sabe que é para as pessoas poderem decidir o seu voto, poderem avaliar o que está acontecendo nesse momento no Brasil, a pessoa surda que é usuária de Libras, ela precisa ter Libras. Certo? Então, eu gostaria que aqui a TV Brasil, a partir desse momento, começasse a trabalhar a questão da Libras, pelo menos nos telejornais e na questão da Paralimpíadas. Tá? Era isso. Muito obrigada. Agora, conselheira Evelyn. Não tem mais ninguém, né? Só oi. Alô? Você falou que eu tinha que esperar. Que liga. Que ele disse que ia ligar. Ligou? Não. Eu, como parte, né, desse grupo de trabalho, eu acho que o encaminhamento que a gente deve dar a todas essas sugestões que surgiram aqui agora é levar isso para o monitoramento, né, e a gente ir trabalhando. Mas eu também queria destacar mais um adendo, né, que eu queria fazer a esse plano de trabalho, que, na verdade, não é para inserir nada, mas é para rediscutir. O item 10, já no finalzinho, lá nos anexos, que fala sobre a transmissão da Série C do Campeonato Paulista de Futebol. Né? A gente gostaria de ter, para definir a prioridade, qual é o esforço que é feito, é muito importante a gente ter conhecimento de algumas outras informações, como, por exemplo, o custo, né, desses contratos, que não constam claramente aqui no plano. Então, eu queria sugerir que isso fosse só tratado quando tiver cumprido algumas etapas que devem vir antes em relação ao plano de trabalho, né, para a gente poder analisar um plano de trabalho que seja o executado, né, que não vá tendo mudanças no meio do caminho. Já fala sobre a resolução? Essa resolução aqui que a gente tratou? De encaminhamento do plano de trabalho, de não exibir... Bom, nós gostaríamos de sugerir uma resolução do Conselho Curador para que a TV Brasil não exiba programas que não tenham contrato,
né, que isso seja uma fase essencial para um programa ser levado ao ar, e também que alterações substanciais na grade de programação e a entrada de novos conteúdos sejam apresentados previamente ao Conselho Curador, para uma análise do cumprimento e a pertinência em relação às diretrizes de programação que constam no plano de trabalho, né? Pronto. Então, com relação a qual é a proposta com relação a esse texto? Aí é a retirada dele, né, que a gente pode tratar disso no monitoramento. Lembrando que até a última reunião que nós tivemos, esse assunto foi tratado, e aí eu perguntei e foi assegurado que isso não constava do plano. Então, por isso, nós não aprofundamos a discussão sobre esse ponto. Então, ele, na verdade, está vindo com uma informação, uma novidade pós-trabalho do grupo, pós a última reunião de encaminhamento aí do grupo de trabalho, né? Então, eu queria acrescentar aqui, antes de devolver a palavra a você, Asdrubal, que a conselheira Ana Fleck trouxe a questão dos custos novamente. Ele foi um tema tratado também, inclusive com a contribuição dela no grupo de trabalho do plano de trabalho. Foi feito um pedido à empresa para ajudar o Conselho na identificação e na compreensão do que é gasto com a IBC Serviços, com a IBC. Foi solicitado também, e havia um compromisso também do Américo, na primeira reunião dessa gestão com o Américo, da construção de uma central de custos, em que se possa ter uma noção, inclusive porque a IBC ou pode ser referência de custo de produção de comunicação para outras emissoras, para o mercado. Tudo isso foi demandado, e até onde era o limite de informação da empresa por esse método do plano de trabalho, dos dados, houve um esforço da empresa em nos dar esses dados. Porém, nós chegamos à conclusão também conjunta durante esse trabalho, de que o Conselho tem uma expectativa também de compreender uma coisa que a empresa nos diz, que é uma questão de metodologia de cálculo, metodologia de apresentação, e o Conselho tem questões políticas relacionadas a entender exatamente o que nós gastamos com cada coisa. Então, um encaminhamento conjunto é que se faça um seminário com o Conselho Curador. Eu acho que aí tem que se definir a coordenação desse seminário para se construir junto com a empresa, um seminário em que essas dúvidas sejam definitivamente dirimidas e a metodologia de cálculo e de informação ela seja suficiente para que o Conselho ou a apreenda ou ela se adeque à nossa capacidade de entendimento e interpretação dos dados, né? Então, quero dizer que houve esse esforço, houve um trabalho mesmo, uma ginástica para trazer, olha, mas é que nós utilizamos esta metodologia, a partir daqui nós também não conseguimos ir além. Coisas que mudariam, como a central de custos, por exemplo, que nós, durante esse processo, também definimos conjuntamente que a central de custos deve ser encaminhada pela empresa a construção dessa central. Então, o grupo de trabalho que vai continuar monitorando deve continuar nesse monitoramento e aí discutir também com as câmaras que serão apresentadas aí na segunda parte desta reunião, como é que se daria aí a construção desse seminário e quem vai estar na interface com a empresa para construir e para que o Conselho que não sobre dúvidas mais e que, enfim, a gente percebeu o quanto de estresse nós provocamos também à empresa quando nós pedimos essas informações e quanto estressados nós ficamos quando não temos capacidade de entender. Então, nós vamos resolver isso dessa forma. E as outras questões, inclusive essa que o Isaías levantou, que é muito séria e que também o próprio grupo de trabalho passou por cima, viu? Nós
é um erro nosso também, e da empresa de não ter tratado e não ter percebido que a questão de Libras tinha que estar em toda essa conversa. Então, mas, ao mesmo tempo, essas questões da diversidade e da inclusão, elas foram preocupações nos programas e na avaliação dos programas, e nós acabamos construindo uma proposta que eu gostaria de encaminhar aqui, que foi o convite às conselheiras e conselheiros que trazem pautas de inclusão e diversidade para a constituição de um grupo capaz de trazer, elevar dentro do Conselho, essa é uma questão macro do Conselho, que é a inclusão e a diversidade, e para negociar e dialogar com a empresa, subsidiar as câmaras, subsidiar o Conselho de uma forma articulada, que contemplaria as nossas preocupações com a questão étnico-racial, com a questão da juventude, com a questão das pessoas com deficiência e com as questões de gênero. Então, esse grupo, o Conselho instala nesse momento, propõe a instalação nesse momento de um grupo formado pelo conselheiro Joelzito, pela conselheira Letícia, pelo conselheiro Isaías, a conselheira Ana Veloso e o conselheiro Anderson. Tá aqui, falei 5, né? Falei certinho, né? Então, que esse grupo, a partir de agora, significa que o Conselho vai levar muito a sério a questão da inclusão e da diversidade, e também já temos uma sinalização muito importante da empresa que quer fazer o diálogo com esse grupo e passar, inclusive, a fazer o mapeamento da inclusão e da diversidade na empresa com o apoio desse grupo. Inclusive, a primeira agenda desse grupo, junto com a Regina, vai ser no cafezinho ali, já para acertar o primeiro passo, aí para aproveitando o pouco de tempo que nós temos, né? Então, eu queria agradecer a todos os conselheiros e conselheiras que aceitaram participar do grupo da inclusão e diversidade. Oi? Não vai apresentar na... A gente está se acertando aqui. Espera um pouquinho. Não, então, é porque isso foi encaminhamento do plano de trabalho, né? A partir do plano de trabalho. Tá? E algumas demandas foram apresentadas aqui, a gente vai ouvir, o Asdrubal, se quiser fazer algum comentário sobre essas questões, mas lembrando que há agora um grupo de trabalho encarregado, inclusive, essas questões que foram levantadas aqui, que elas sejam resolvidas aí junto com a empresa, e o que tiver que se retirar, incluir no plano, seja feito com esse grupo, e que a programação periférica, como foi anunciado aqui, ele mude da caixinha intermediária lá e passe para a caixinha prioritária. Asdrubal. Espera aí. Eu queria fazer um comentário em cima do que a Evelyn disse. Nós estamos aqui, pelo que anotei, possivelmente eu esqueci um item, mas o Paula sugeriu que o Conselho fizesse uma nota se manifestando em relação ao Condecine. Okay? E a Evelyn sugeriu uma resolução de que os programas somente entrem na grade após equacionado o contrato, e que também a alteração da grade deve receber o aval do Conselho. A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: existem duas formas de tratar isso. Uma, nós aprovamos a de referendum e, posteriormente, a Secretaria elabora o texto final e a Rita assina e a gente só dá uma olhada na versão final, ou vamos pelo caminho mais burocrático, que é a Secretaria elaborar o texto e a gente aprova na próxima reunião. Então, eu queria fazer essa pergunta: por qual dos dois lados nós iremos? Eu acho que o Condecine não pode esperar, e também a gente está resolvendo o plano de trabalho. Eu acho que nós estamos deliberando. E aí, deliberando, podem se manifestar os conselheiros e conselheiras, mas estamos deliberando agora, e daqui para frente é procedimento. É o texto, é mandar para os conselheiros ver se tem alguma revisão.
Ok, então me manifesto favoravelmente a essa proposta da conselheira Evelyn de que as alterações da grade sejam feitas somente após o referendo do Conselho e que os programas só entrem na grade após equacionada a questão do contrato. Ok. Bom, tem alguma manifestação contrária? Não. Eu gostaria, antes dos encaminhamentos, essa naturalmente foi encaminhada, mas de saber se a empresa quer se manifestar sobre os temas que foram tratados aqui. Eu queria só fazer uma observação com relação à necessidade de aprovação do Conselho e necessidade de contrato para qualquer coisa que vá ao ar. Eu gostaria só de lembrar que nós temos várias oportunidades que eventualmente acontecem em cima da hora, né? Então, se isso e acho que isso tem que ser levado em conta. A televisão é uma coisa dinâmica e eventualmente posso dar 2 exemplos recentes. O show do Andrea Bocelli na abertura da Feira Mundial de Milão, que a gente transmitiu, acho que em maio ou junho do ano passado, foi um contrato não oneroso, né, e a gente recebeu a oferta desse conteúdo de uma hora para outra, né, e o contrato foi feito a posteriori, né, e mais recentemente o show do Gilberto Gil, que a gente transmitiu também, né, foi uma oferta que a gente recebeu, foi uma oportunidade, e, de novo, se essa regra tivesse em vigor, a gente teria dificuldade de colocar esse conteúdo no ar, né? E um outro exemplo ainda são as transmissões de carnaval, que também nós assinamos o contrato depois da exibição, né? Eu acho que corre-se o risco de engessar muito a televisão, que é um veículo que, se nós queremos ter relevância e audiência, nós temos que ter velocidade também. Entendo a preocupação de vocês, mas acho que isso tem que ser levado em conta. Eu entendo, concordo parcialmente, e eu acho que é simples de equacionar isso. Nós entendemos e somos perfeitamente cientes da necessidade da dinâmica, essa dinâmica que você colocou, tá? Mas acho que existe assim, os exemplos que você citou são cobertura de eventos muito pontuais. Então, nós podemos tratá-los como exceções. Uma segunda coisa, uma segunda categoria, são programas que têm uma presença fixa na grade. Eu vou citar um exemplo para a gente não ficar só batendo na questão do futebol. A questão do programa religioso, que, pelo que eu soube, ainda não foi assinado o contrato. Então, nós precisamos ter uma regra única, né? As exceções devem ser tratadas como exceções, os casos pontuais certamente entram como um bom parâmetro para ser uma exceção, mas os programas que são razoavelmente perenes na grade, eles têm que atender um mínimo de organização, senão isso aqui vai acabar virando uma coisa muito desorganizada. Posso dar uma sugestão? Só para efeito de... Eu acho que o Asdrubal tem razão pela dinâmica da televisão. Você bota vírgula, salvo casos excepcionais, a de referêndum do Conselho. Uma coisa desse tipo. E fazendo a ressalva para aqueles que estão na grade. Então, você bota uma vírgula e põe salvo os casos excepcionais. Tá. Então, antes do encaminhamento, nós vamos ouvir aqui o vice-presidente, o Marici. Bem, uma boa tarde a todos e a todas. Está saindo o som? Não. Tá. Eu, antes de mais nada, queria fazer um esclarecimento. Eu não sou o vice-presidente da EBC, porque esse cargo não existe. O que existe é uma vice-presidência que consta do regimento interno da empresa, mas não consta da sua lei de constituição. Então, eu sou o diretor de gestão e relacionamento que ocupa a vice-presidência de gestão e relacionamento. Eu também não sou o presidente interino, porque essa figura não existe na lei.
Eu também não respondo pela empresa na ausência do presidente. Quem responde é o diretor-geral. Eu, portanto, estou numa situação de muito constrangimento, porque tanto o presidente quanto o diretor-geral são demissionários, mas ainda são legalmente os detentores dessas cadeiras. O que eu tenho procurado fazer na ausência deles é me apropriar das questões mais gerais e do dia a dia, dar conta do expediente, porque é o meu nome que deverá ser publicado no Diário Oficial como novo presidente da EBC. Não sei, porque não me foi dito e eu não perguntei, não é meu papel perguntar, se sairá como presidente interino ou como presidente. Mas sei, já me pediram todas as certidões, como é praxe, nos casos de nomeação de dirigentes de empresas públicas. Elas levam um tempo para acontecer. Nesse meio tempo, nós tivemos carnaval, correto? Então, fórum, desarquivar a certidão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá, demorou um pouco. Agora está tudo lá na Casa Civil, acredito que nos próximos dias isso aconteça. E, em nome de tudo isso, até a minha posição de discrição aqui, porque eu não posso responder pelo plano de trabalho, eu não posso responder as questões que estão colocadas do que houve até agora, mas, diante dessa questão que foi colocada, aí me aflige um bocado, porque diz respeito ao futuro. Eu reconheço a preocupação do Conselho, quando a conselheira Evelyn propunha essa resolução, porque nós estamos, talvez, no centro ou no epicentro de uma relação de desconfiança, né, entre as diversas demandas que o Conselho Curador já apresentou à direção da EBC, e aí eu não estou falando desse presidente ou daquele diretor, ao longo do tempo isso vem acontecendo, e que não foram atendidas. Eu queria fazer um apelo que a sugestão fosse, que uma sugestão como essa que o conselheiro Vinícius fez fosse acatada e que a gente tentasse abrir um pouquinho uma relação de confiança nisso. Eu estou aqui, estou ouvindo, tenho participado, sei das questões todas que o Conselho apresentou. Eu não sou novo no assunto, já trabalhei aqui na EBC nos anos de 2008 e 2009. Na época, atuei como chefe de gabinete da presidenta Tereza Cruvinel. E estou empenhado em estabelecer uma relação de diálogo muito mais intensa com o Conselho e respeitar as resoluções, os encaminhamentos dados pelo Conselho. Só queria evitar que todo esse histórico que nós temos vão acumulando entraves que vão dificultando a nossa vida, e fazer esse apelo a um voto de confiança na direção da EBC, para que a gente possa ir tratando essas questões de uma maneira mais madura e com um profundo respeito e diálogo ao Conselho. É isso. Bom, então a gente acaba de receber a notícia de que já está escolhido o futuro presidente da EBC, né? Interino ou não. Interino ou não, então toda a questão da gestão, aí nós temos uma interlocução já direta. Aguardamos, então, essa nomeação. A gente poderia fazer um encaminhamento, eu acho que... então, pode fazer o encaminhamento. Então, acatamos a sugestão do Vinícius, e se mais alguém tiver alguma questão contrária, né? Esqueci. Oi. Rosane. Não, acho que assim, entendendo, Mauro? Mário. Entendendo as preocupações que o Mário tem, porque assim, quando a gente fala, a gente está falando de um programa. Um programa para entrar no ar na EBC, para entrar um programa novo no ar da EBC, precisa tempo, discussão, elaboração, não é uma coisa... Não é que nem como foi apresentado, tem um show, tem uma coisa. Isso é uma novidade, é uma cobertura, é uma coisa excepcional. Agora, um programa, para trocar um programa que tenha como processo de elaboração, exige um tempo maior de elaboração, mesmo com uma nova direção. Então, eu acho que assim, está de bom tamanho esse encaminhamento proposto, porque nós não estamos aqui falando de vai ter um show, precisar fazer uma cobertura. Isso, para mim, é decisão rápida que tem que ser tomada, e o Conselho não vai se opor a isso. Agora, quando eu trocar, você vai pegar, por exemplo, aqui, vamos trocar o programa Igarapé por um outro programa infantil. Aí é diferente.
Porque aí ele tem um processo de elaboração, um processo de investimento, né? E nesse meio tempo sempre tem reunião do conselho, que pode ser apresentado com antecipação ao conselho. Então, acho que dá para aceitar essa proposta, mas com esse encaminhamento, porque senão, quando a gente põe ressalvo, exceto, tudo pode estar no exceto ou nada pode não estar no exceto. Então, só cuidar disso. Então, com todos esses cuidados, eu acho que com todos esses cuidados, a gente elabora e submete a vocês o texto antes de... Eu acho que o grupo de trabalho relacionado com o plano aí poderia fazer o diálogo, então, atendendo aí a sugestão do novo futuro presidente, e dialogar sobre isso, mas entendendo que o Conselho está atento a essa questão das transmissões sem contratos, principalmente aquelas que possam tornar o projeto político da IBC vulnerável à especulação e ao questionamento que venha externo, né? E nós temos também o compromisso de defender a programação laica da IBC. Nós temos, então, várias frentes aí de batalha, em que, em dados momentos, uma resolução do Conselho serve de ferramenta não só para o Conselho dialogar com a IBC, não é isso, é para a IBC poder dialogar com os setores externos. Eu acho que uma resolução pode ajudar muito em diálogos que estão correndo. Mas eu concordo plenamente com o novo presidente, que são assuntos delicados que eu acho que o grupo de trabalho pode enfrentar e elaborar e trazer. Agora, com relação ao Condecine, eu acho que nós temos que fazer imediatamente. Tá? Se alguém tiver alguma coisa contra, né? Vamos tomar um café e dar um intervalo aí para o grupo de inclusão e diversidade poder trabalhar um pouquinho no canto. Obrigada.